Então, agora a gente vai para o primeiro capítulo da tese, tá, gente? E o primeiro capítulo, nós vamos trabalhar a deusa Asherá, desde quando ela surgiu, e vamos ver as primeiras características e alguns estereótipos já em torno das deusas, né? E das mulheres que as serviam. Então, como a maior parte das histórias, a da deusa Asherá começa com um mito. Mitos registrados são importantes porque são narrativas construídas para controle das estruturas de poder, tá? Em paralelo a mitos de tradição oral. Então, mitos de tradição oral, eles perfazem a maioria, têm funções que giram em torno do reforço da identidade, do equilíbrio, da saúde, respeito ao ambiente. Mas quando esses mitos são registrados por grupos no poder. Para quê? Exatamente para ordenar a sociedade de acordo com seus interesses. Através dos mitos, as raízes de um povo são condicionadas a seguir em determinada direção e a se conformar com quem lhes submete. É claro que os mitos também servem para explicar fenômenos e, dentro de um discurso cientificista, fenômenos que não são compreendidos, pois se considera os mitos dos povos colonizados como menores que a ciência eurocêntrica, bem como sua teologia, né? Então, é importante que a gente perceba que os mitos dos grupos subalternizados, marginalizados, eles não são entendidos como tendo funções importantes, quando, na verdade, a questão aqui é só uma questão de poder. Entretanto, em sociedades hierarquizadas, sob algum tipo de centralização de poder, quando os mitos são racionalizados, eles se transformam em teologia. E as teologias são ferramentas fundamentais para controle das massas e apoio às estruturas de poder. É por isso que as teologias monoteístas têm ganhado território, na medida em que o esforço imperialista colonizador expande seus domínios e os mitos politeístas são, consequentemente, demonizados e as suas teologias inferiorizadas ou ignoradas. É através da imposição e conformidade religiosa que os mitos monoteístas são assimilados e substituem, através da violência simbólica, a catequização, conversão, o imaginário dos povos nativos. Dessa forma, assume o controle de sua submissão. Esse processo é fundamental para o projeto colonial. Os textos ugaríticos são usados como indícios para a conexão de Asherá com serpentes, com base em seu título reconstruído hipoteticamente, Senhora que pisa o mar. Nós já vamos ver onde fica o Ugarit, né? Mas agora nós estamos entrando lá na antiguidade, beleza? E nesse mito, né, o mar, que é o deus Yam, se referiria ao dragão, que é uma reconstrução que para alguns pesquisadores soa totalmente artificial, se associada a dragão ou serpente. Entretanto, de acordo com as cosmogonias antigas, é perfeitamente possível fazer essa associação, já que deuses criadores são famosos por suas mitologias se conectarem a batalhas cósmicas, justamente com serpentes ou dragões. E a deusa Asherá, ela é conhecida na mitologia antiga como criadora dos deuses, tá? E ela, como uma deusa criadora, ela tem é perfeitamente possível interpretar esse nome, Senhora que pisa o mar, como uma deusa criadora que submete o dragão, submete a serpente do mar, tá? E para compreender a relevância dessa simbologia nos mitos relacionados à deusa Asherá, é preciso viajar no imaginário de uma grande potência da Era do Bronze, o Ugarit. O Ugarit, na costa da atual Síria, apresenta os maiores arquivos e bibliotecas conhecidos do final do segundo milênio antes da Era Comum. Seus arquivos do templo incluíam várias composições mitológicas e rituais, não apenas na língua acádia franca, mas também na língua semita nativa, escrita em um alfabeto cuneiforme. A cidade-estado ostentava uma sociedade cosmopolita
com deusas de várias esferas culturais, hitita, babilônica, suméria e semita local. Então, aqui tem um mapa, né? Aqui, Elam, essa região aqui do lado direito, fica a região do povo reino elamita, e aí a Babilônia, Mari, mais no centro, os hititas lá para cima, do lado esquerdo, e descendo aqui para baixo, nós temos esse roxinho, Ugarit. Uma cidade importante, porque quem vinha lá da Mesopotâmia para os portos do mar Mediterrâneo tinham que passar por aqui. E quem descia para Canaã também, ou ia lá para baixo para o Egito. Tá? Então, o Ugarit era um centro muito importante, com 80% da população estrangeira. Tá? No antigo sudoeste asiático, um símbolo importante da deusa Xerá era a árvore sagrada. Esta é considerada não como a morada da deusa, mas como a própria deusa. Então, a árvore era o símbolo do corpo da deusa, juntamente aos poderes regenerativos, protetores e nutritivos que a identificam mutuamente com a árvore. Na iconografia, a árvore é descrita como sagrada, quando é colocada sobre uma base ou elevação, ou posicionada de forma proeminente. Os lugares altos que são citados na Bíblia, por exemplo. Também é assim identificada quando as narrativas a seu respeito incluem descrição de santuários, ritos específicos ou performances sagradas sob sua sombra, debaixo de uma árvore. Em sua representação, é usualmente flanqueada por animais se alimentando. Então, aqui a gente tem um selo sírio, datado do começo do segundo milênio antes da Era Comum, e a gente vê a árvore e ela está flanqueada por esses animais. Então, tem animais em volta dela, dos dois lados. E quando acontece isso, de ter dois animais, essa árvore representa uma deusa. Tá? A gente vê que quase todos os seres aqui desse selo estão voltados para essa árvore. Aqui a gente tem uma folha de ouro encontrada no templo da Acrópole em Laques, né? Possivelmente do século XIII, antes da Era Comum. E a gente vê a figura da deusa com elementos também dos dois lados, né? Elementos vegetativos, e ela ainda está sobre um animal de carga. A história da civilização cretense, agora eu estou citando um trecho do livro O Cálice e a Espada, da Riane Eisley, né? A história da civilização cretense começa por volta de 6.000 a.C., quando uma pequena colônia de imigrantes, provavelmente da Anatólia, chegou no litoral da ilha. Eles é que trouxeram a deusa consigo, bem como a tecnologia agrária que classifica esses primeiros pioneiros como povos neolíticos. Então, aproximadamente em 2000 a.C., Creta entrou no que os arqueólogos chamam de período minoico médio, ou proto-palaciano. A essa altura, já estávamos na Idade do Bronze, uma época em que a deusa vinha sendo paulatinamente substituída por deuses guerreiros masculinos. Ela ainda era reverenciada, como Hathor e Ísis no Egito, Astarte ou Ishtar na Babilônia, ou como a deusa Sol de Arina na Anatólia. Mas agora, na condição de deidade secundária, descrita como consorte ou mãe de deuses masculinos mais poderosos. Esta época trouxe um mundo onde o poder da mulher declinava mais e mais. Um mundo onde a dominância dos homens e as guerras de conquista e contra-conquista tornavam-se a regra geral em toda parte. Na ilha de Creta, onde a deusa ainda reinava suprema, não havia sinais de guerra. Então, nas pesquisas mais atualizadas, nós percebemos que havia, num período anterior à Idade do Bronze, as deusas eram mais frequentes nas sociedades agrárias, nas sociedades coletivas, até grupos nômades também, e que, de certa forma, não tinham uma hierarquização social ou uma hierarquização
de panteões. As divindades e os grupos sociais eram mais igualitários. E não tinha esses sinais de guerra. No período do bronze, o que acontece? As sociedades se tornam mais agrárias, mais sedentárias, começa a haver excedente, né? Eles começam a juntar bens e começa a haver o perigo de roubos e de invasões. O que acontece é que os deuses da guerra começam a ser adorados com mais frequência. E eles acabam sendo colocados acima das deusas, exatamente porque há uma necessidade de proteção, há uma necessidade de vitória, de conquista. E os deuses masculinos da guerra agora tomam a proeminência nesses grupos agrários sedentários. Tá? E há uma mudança de tecnologia. A Riane Eisler vai apontar isso especificamente no seu livro Cálice e a Espada, que é da onde eu tirei esse trecho de citação. Tá? Com o entendimento de que as raízes da história da deusa Xerá foram sendo podadas na transmissão para o protagonismo de divindades masculinas da guerra, o que se segue é uma tentativa de lidar com as complexidades da compreensão de uma cultura religiosa que se deu na história há mais de 3.000 anos, sob uma perspectiva decolonial. Dessa forma, nós vamos levar em consideração, por exemplo, as tendências androcêntricas e patriarcais dos olhares dos pesquisadores sobre as evidências, buscando indícios da religiosidade ugarítica relacionada à deusa Xerá, entre a população em geral, e mais especificamente entre as mulheres do povo, evitando estereótipos pré-estabelecidos na caracterização de divindades femininas, e fazendo uma diferenciação de culto oficial presidido pelas elites. Então, nós vamos começar trabalhando com a problemática do nome deusas da fertilidade. Nós vamos questionar essa nomenclatura. O impacto da deusa suméria Inanna e da semítica Estar sobre as deusas cananeias Asherá, Astarte e Anat é ponto cativo entre os pesquisadores. Para os pesquisadores, né, as deusas Asherá, Astarte e Anat de Canaã foram influenciadas pelas Inanna e a Estar. Seja por suas funções aparentemente semelhantes, sua iconografia supostamente correlata, ou pela simplificação, e, de certa forma, para manter a pesquisa nas águas rasas do estereótipo feminino, que reduz a figura da mulher à procriação, sexualidade e expressões de sentimentos exacerbados. Então, o que eu vou observar aqui é que as caracterizações dessas deusas, pelos pesquisadores homens, vão sempre estar em torno dessas simplificações a respeito do estereótipo feminino. Não é possível fugir do fato de que o monopólio de interpretações das evidências relacionadas às pesquisas na área permaneceu sob as lentes androcêntricas e patriarcais até pouquíssimo tempo. E ainda é preciso salientar que as pesquisas e inserções de olhares femininos devem ser submetidas ao crivo masculino. Então, para as pesquisas de mulheres serem aprovadas, os homens é que têm que aprovar essas pesquisas. E há toda uma tradição patriarcal que delimita o discurso acadêmico ainda atualmente. No passado, em geral, os estudiosos se referirem ao culto da deusa não como religião, mas como culto da fertilidade, sendo a deusa uma mãe terra. Então é muito comum isso, tá? Se há uma deusa, então é fertilidade. É culto da fertilidade. E a deusa é mãe terra. Independente de que deusa que é. Mas embora a fecundidade, as mulheres da terra tenham sido, e ainda é um requisito para a sobrevivência da espécie, tal caracterização é muito simplista. Seria comparável, por exemplo, caracterizar o cristianismo como um mero culto da morte, porque a imagem central de sua arte é uma crucificação. Isso a Riane Eisler coloca no Cálice e a Espada. Ela compara reduzir o cristianismo a um culto de morte.
já que a crucificação, a cruz é um símbolo principal. Então, é extremamente simplista. Muitos textos arqueológicos, e agora eu estou falando da Merlin Stone, esse aqui é do livro Quando Deus Era Mulher, né? Ela vai dizer assim: muitos textos arqueológicos mencionam uma religião feminina como culto da fertilidade, revelando talvez as atitudes com relação à sexualidade presentes em várias religiões contemporâneas e que podem ter influenciado tais autores. Mas as evidências arqueológicas e mitológicas da veneração à deidade feminina como criadora e regente do universo, profeta, provedora do destino da humanidade, inventora, curadora, caçadora e líder valorosa nas batalhas, sugerem que o título Culto da Fertilidade pode ser uma grosseira simplificação de uma complexa estrutura teológica. Tá? Então, é importante que a gente se atente a isso. Como é uma simplificação grosseira, simplesmente colocar como o culto da fertilidade as expressões religiosas em torno das mulheres. Tá? Isso é muito importante. A mulher, ela é reduzida ao útero, à procriação, ela é reduzida à função de fertilidade. E pense, se tem deusas da guerra, tem deusas criadoras, a Xerá era a criadora dos deuses, como é que você reduz ela à fertilidade? Se Javé é criador, ele também não é um deus da fertilidade? Percebe que por que só as deusas são enquadradas na questão da fertilidade, quando deusas e deuses têm funções semelhantes? Pois é, tá? Ó, entretanto, pesquisadores desatentos, em sua maioria de contextos monoteístas, tendem a classificar as deusas como um único tipo manifesto de diferentes maneiras, como diferentes nomes e adaptado às suas culturas receptoras. Então, como se fosse uma deusa só com nomes diferentes. Apesar de haver releituras, apropriações e reelaborações mitológicas, a partir do contato cultural, essa interpretação de que se trata de uma única entidade da fertilidade é uma elaboração da consciência dos pesquisadores, influenciada por sua mente monoteísta e com tendência a unificar fenômenos distintos. Fenômeno reproduzido pelos movimentos autodenominados de sagrado feminino. Então, o sagrado feminino, muitos grupos de mulheres vão reproduzir esse pensamento monoteísta, dizendo que tem uma deusa só com vários nomes. É preciso refletir, portanto, que essas construções artificiais sobre os elementos mitológicos e culturais do Levante buscam justificar as práticas exercidas no domínio estrutural e disciplinar através de imagens, símbolos e racionalidades para a distribuição de direitos, privilégios e opressões de gênero na contemporaneidade, mantendo um domínio hegemônico. Esses discursos servem exatamente para dizer quem tem privilégio ou não na sociedade hoje. E isso é importante a gente prestar atenção. Essa literatura estabelece uma dicotomia entre religião israelita e religião da fertilidade. Como se a religião israelita fosse uma coisa e a religião dos povos vizinhos fosse religião da fertilidade. E depois rejeita com frequência essas divindades da fertilidade e religiões da fertilidade em favor da religião oficial de Israel. Por isso que fertilidade está sempre entre aspas, porque é como esses pesquisadores chamam. A evidente implicação, nesse caso, é que a moralidade tende a conduzir as pesquisas. E essa tese aqui também corre esse risco, tá? Muitas teólogas feministas hoje, entretanto, querem encontrar um paradigma alternativo de espiritualidade, uma alternativa àquelas construídas sobre o antigo Israel. Muitos estão aceitando a dicotomia entre o javismo e a religião da fertilidade, que é estabelecida na literatura secundária, ou seja, quando eu falo de literatura secundária, é a interpretação dos pesquisadores, tá? No entanto, em vez de rejeitarem a ideia de religião da fertilidade, como afirmada na literatura secundária,
Frequentemente, as teólogas feministas procuram modelos no culto centrado nas deusas, na natureza, que é aquilo que entendem ser a antiga alternativa ao culto do Javé masculino, o Deus Israel. Elas estão desafiando o preconceito contra a natureza e as deusas e celebrando a outra metade da dicotomia, celebrando as deusas da fertilidade e os cultos da fertilidade da antiga Mesopotâmia e Canaã. Só que o que acontece é que, debaixo da lente eurocêntrica, os pesquisadores homogeneizam o mundo sob seus critérios, a imagem e semelhança de suas categorias de análise. Se as teólogas feministas, ou feministas em geral, não precisa ser teóloga, abraçam as deusas antigas, as religiões antigas, as mulheres antigas, né? Elas não estão abraçando isso, de fato. Elas não estão, de fato, abraçando essas mulheres antigas, religiões antigas e deuses antigas. Elas estão abraçando os medos e fantasias dos estudiosos modernos que inventam uma religião da fertilidade. E muitos desses estudiosos eram ou são clérigos monoteístas, com seu estereótipo do campo de pesquisa. Se as mulheres que simplesmente rejeitam Javé e abraçam as deusas como uma religião da fertilidade, estão abraçando a dicotomia. E a própria dicotomia é uma armadilha, é uma fantasia da mente desses monoteístas. Então, é um problema achar que só tem essas duas possibilidades, ou achar que existe uma deusa da fertilidade. Nesse sentido único, né? Qualquer pessoa que já fez oração por um bebê ou agradeceu a Deus quando a chuva chegou e as colheitas não morreram, está praticando uma forma de religião da fertilidade. Então, a fertilidade não está relacionada ao gênero da divindade. A fertilidade das pessoas, campos e animais é uma questão central para a vida humana, em todas as épocas e contextos. Por isso, a preocupação religiosa com fertilidade é bastante comum, na verdade. Mas nada disso guarda relações com aquilo que os estudiosos bíblicos modernos querem dizer quando falam de cultos da fertilidade. Esses estudiosos, e peço licença só para terminar o pensamento, esses estudiosos que classificam esses cultos da fertilidade, eles estão basicamente apontando para deusas. Se é deusa, é culto da fertilidade. Se tem mulher envolvida, é fertilidade. Eles não estão classificando com base nas práticas, de fato, relacionadas à fertilidade humana ou animal. Tá? O subtítulo da minha tese é as violências das monoculturas. Eu fui no ponto. A questão aqui é deflagrar a violência dos monoteísmos, da monogamia, das monoculturas da Terra. Então, vocês vão ver quando vocês pegarem o livro na mão, vocês vão ver que eu faço isso em toda a tese. É dizer que os pesquisadores monoteístas é que causam essas violências. Eles estão. É o olhar monoteísta. E tudo isso explica até a forma como nós somos vistas quando falamos sobre isso. É o olhar monoteísta, o olhar único, né? A voz única, a única forma de interpretar, a única uniformidade, a globalização. Essa globalização é como se todo mundo entrasse no mesmo molde. Se a gente desafia essa visão, a gente vai ser rechaçada, vai ser ridicularizada, vai ser humilhada, vai ser rotulada. Então, a posição de quem desafia as monoculturas é uma posição alvo. A gente se torna um alvo o tempo todo. E talvez não. É por isso que o meu orientador, depois que eu me tornei doutora, falou: olha, você não tem perfil para trabalhar como professora aqui na PUC. Explique uma fala dessa agora. Como assim eu não tenho perfil? O que você quer dizer com eu não tenho perfil?
né? Não é uma questão de capacidade, não é uma questão de habilitação, né? E aí tem, por quê? Porque bate de frente. Se não se alia, se não se alinha aos monoteísmos, né? Não, isso não se deixa submeter, já era, não passa. Né? Aí é complicado. Tipo, a gente, às vezes, eu tô no canal falando tanto de gente, e geralmente homens, falando asneira no chat, né? É só prestar atenção. Claro, tem muita gente falando coisa importante, mas você percebe a voz monoteísta ali nos comentários, em alguns comentários. Você percebe a voz do poder ali em alguns comentários. Você percebe né, esse tom, essa indignação, muitas vezes. Claro que é uma coisa só, sabe? Então, é fácil de identificar, com certeza. Muito bem. Então, vamos falar da deusa do antigo sudoeste asiático, tá? De forma simplificada, o deus El, o nome dele era El, e a sua esposa Atirat, que em hebraico se torna Asherá, né? Atirat na língua ugarítica, Asherá em hebraico, tá? É o mesmo nome, com línguas diferentes. Então, El e Asherá, ou Atirat, se destacam no topo do panteão ugarítico, seguidos por seus filhos de maior proeminência, Baal, Anat, Mot e Yam. Tá? O deus Kotar aparece como um deus artesão e exerce algum tipo de influência também no panteão. Os deuses têm mensageiros, que lhes são subordinados e prestam serviços. Na forma disponível dos textos, Baal morre no mito em um confronto com o deus Mot, o deus da morte. A morte de Baal faz com que as colheitas sequem ou, de qualquer forma, coloca os seres humanos em perigo. Ele é resgatado por sua irmã Anat, que conquista a morte. Então, é a deusa Anat que vence a morte e resgata Baal de novo à vida. E ele ressuscita e volta à fertilidade da terra. Assim como Sete, no Egito, Mote representava a estação árida que matou seu próprio gêmeo fértil, o deus Aleim. No típico estilo sacro, Mot e Aleim era o filho da virgem Anat e o noivo de sua própria mãe. Como Jesus também era o Cordeiro de Deus, pois disse: Eu sou Aleim, filho de Baal, o Senhor. Prepare então o sacrifício, eu sou o Cordeiro que é preparado com trigo puro para ser sacrificado em expiação. Então existem mitos semelhantes da onde os mitos a respeito de Jesus vão beber. Tá? A ideia de alguém que morre, ressuscita, que traz algum tipo de vida para a terra e coisas assim. As três maiores deusas do mito cananeu é Atirat, ou Asherá, né? Astarte e Anat. Elas têm várias funções dentro do mito e dos textos rituais. Atirat é uma divindade cujo epíteto a relaciona ao mar, aquela que pisa o mar. Astarte tem pouco papel nos textos, mas no primeiro milênio antes da Era Comum pode ter substituído Asherá como deusa das cidades marítimas de Tiro e Sidom. Do seu nome, sabemos que Astarte deve ter sido originalmente uma divindade astral, ou estrela da noite. Falando sobre Atirat, ou Asherá, né, que é a deusa aqui da tese. A religião cananeia foi fortemente influenciada por seus vizinhos mais poderosos e populosos, a Mesopotâmia e o Egito. Como em outros povos do antigo sudoeste asiático, as crenças religiosas cananeias eram politeístas, com famílias tipicamente focadas na veneração dos ancestrais mortos, enquanto reconheciam a existência de outras divindades. A religiosidade dos povos nativos do Levante traz consigo a resistência e a diversidade, características dos politeísmos. Ashirato, que é também o nome da deusa Asherá, se tornou a principal deusa dos amorreus, cuja influência se espalhou para leste com seu consorte, o deus principal Amorru. Os amorreus eram povos nômades ali da Mesopotâmia, e aí eles vieram para Ugarit e trouxeram a deusa Asherá. Tá?
O epíteto dela, a forma que ela era chamada como Nora, deriva dos escritos mitológicos em que Marto, filho de An e Niursag, implora por uma esposa. Uma vez que Marto construiu um templo na cidade da Babilônia, onde vive, Ashrato, ou Asherá, é escolhida como sua consorte. Isso é registrado na estela de Hammurabi. Gente, a primeira menção da deusa Asherá está na estela de Hammurabi, em que ela assume muitos atributos de uma deusa atenciosa e protetora para o seu povo, enquanto é leal e amorosa com seu cônjuge. Ela se tornou, portanto, a principal deusa dos amorreus e agora que se tornam senhores da Babilônia sob Hammurabi. Então, o culto à deusa Asherá começa lá na Babilônia, com os amorreus, tá? 1792, 1750 antes da Era Comum. Tem um hino babilônico, tá? Reescrito no grego, que fala que essa deusa era uma deusa da planície, que era consorte de Amurru, senhor da montanha. Então tem várias características. Ela era chamada de noiva do rei do céu, senhora do vigor sexual e da alegria, senhora da estepe, né? Então tem vários nomes para ela originalmente. É provável que a Atirat ugarítica tenha começado a vida no Levante como Ashratum. A conexão entre Asheratum e Atirat é forte, né, linguisticamente. Então, nos textos ugarísticos de Hashamara, Atirat é comumente chamada Senhora Atirat do Mar, né? Também ela vai ser chamada de Senhora, e esse termo vai aparecer em muitos textos, tá? É importante também que isso tenha, essa designação de senhora, tenha a ver também com a esposa principal do rei, a mãe do herdeiro ao trono. E é como se a rainha mãe ou a rainha fosse o avatar da Atirat, da deusa Xerá, tá? E ela é padroeira dos campos também, tá? E senhora do mar. E o deus El seria o rei e executivo mais velho sobre o panteão. A Atirat, sua esposa e mãe do panteão, rainha mãe, governam a família divina, tá? Ela é chamada de mãe dos 70 filhos, 70 deuses, tá? E é importante também entender que o papel da rainha mãe em todos os sentidos, vai representar a própria deusa. Tá? Outro título que se aplica a ela é Ama de Leite dos Deuses. Então, tem um épico, tem uma história que vai contar que o deus El vai nomeá-la assim, né? E o rei Querete reforça a promessa de El de que o seu filho será amamentado por Atirat e Anat. Então, as deusas, elas são aquelas que vão sustentar e alimentar os príncipes. Os reis eram entendidos como aqueles que se alimentavam das deusas, né? Por isso a sua força era divina. E tem uma placa de marfim representando a deusa amamentando dois príncipes, tá? Essa placa também é de Ugarit, tá? Dá para ver os seios dela, né? Sustentando e alimentando dois príncipes ugaríticos. A principal fonte de informação sobre a deusa Atirat é o ciclo de Baal. E aqui nós já vemos uma questão. Lembra que lá no começo do nosso encontro hoje, eu falei que a experiência das mulheres é relatada pela voz masculina. Então, todas as informações que nós temos sobre a deusa Atirat em Ugarit está dentro de um ciclo de Baal, ou seja, dos mitos dos deuses masculinos. Então, ela vai ser descrita sentada junto ao mar, quando Baal e Anat chegam para ela, perto dela, e eles vão pedir permissão, né? Eles precisam pedir permissão para o deus El para construir um palácio para Baal. E o que acontece? Eles vão atrás da deusa Atirat para pedir para ela interceder por Baal diante do deus El. Então, nessa narrativa, Atirat está à beira-mar, segurando um fuso
que demonstra muito sobre ela, tá? O fuso é um símbolo típico da feminilidade no antigo sudoeste asiático. Ele é usado para fiação, né? E produção de vestes, de roupas e coisas nesse sentido. Então, o fuso é basicamente um elemento da feminilidade. E é interessante que fusos são apresentados de forma cônica e circular, e é um símbolo também da tecelagem. É um indício de que as mulheres que teciam e trabalhavam com tecidos poderiam também estar ligadas ao culto dessas deusas, tá bem? Então, tem várias deusas que são relacionadas com a imagem do fuso. Eu quero mostrar aqui para vocês um retrato de uma mulher segurando um fuso e uma roca, né, flanqueada por leões, né, alças de leões. Essa deusa aqui é do ano 120 da Era Comum, de Palmira, na Síria, tá? Então, aqui na mão dela tem fusos, tá? Não sei se vocês estão percebendo aqui. Olha esse ícone da Anunciação retratando Maria, mãe de Jesus, ela está segurando um fuso também, tá? Como se ela estivesse tecendo. Aqui tem a Utu, filha de Enki, é uma deusa da tecelagem, tá? Hitita, tá? Sentada num banco com pés de leão, ela está fiando lã com um fuso. Então, é um símbolo muito importante dentre as deusas e que tinha relação com as mulheres que teciam. Inclusive, vai ter menção de mulheres que teciam para a Rainha do Céu lá no texto de Jeremias, né? Isso tem muito a ver. Então, o que acontece? A deusa Tirat está confuso à beira do mar, no mito, né? E Baal e a deusa Anat pedem para ela ir até El, interceder para que El permita a construção de um palácio para Baal. Tá? Então, é importante que a gente perceba a função da deusa Atirat, que ela tem acesso direto ao deus El, e então, quando Baal deseja essa permissão de El para construir sua casa, seu palácio, ele envia sua mãe Atirat para a presença do deus El. Atirat vai ser fundamental para que Baal tenha o seu palácio, né? E isso vai, de certa forma, revelar um estereótipo em relação à figura feminina por parte dos estudiosos, né? A questão de que os pesquisadores tendem a interpretar que a Tirate não pode dar o palácio a Baal, ela só pode persuadir El a fazê-lo. A ideia de que a mulher ela só pode interceder. E essa imagem aqui vai ser transposta para a figura de Maria, como intercessora junto a Jesus, junto a Deus. Essa imagem de que a mulher ela não pode fazer tudo sozinha, ela precisa persuadir, a mulher persuade o homem. Então, isso é um estereótipo também de gênero, tá? E essa necessidade de se obter permissão e apoio do patriarca da família para construir o palácio é símbolo da realeza de Baal, tá? E faz claramente sentido no contexto da família patrimonial real. Nós vamos ter um outro épico, o épico do rei Querete, em que esse rei vai precisar ter filhos e pede para o deus El para ter filhos. Só que o que acontece? Depois que El cria um ser feminino e ordena que expulse a doença de Querete, e aí ele pode ter filhos e coisa assim, nesse mito, a deusa Tirate é retratada como ficando brava com Querete, aparentemente porque ele não cumpriu uma promessa feita a ela. A deusa é implacável em castigar Querete, e a importância dela é ressaltada nessa epopeia com o detalhe de Querete assegurar a promessa de El e depois ainda ir a Tirate a fim de obter também o seu favor. Então aqui é como se El não fosse suficiente para responder ao rei. Ele também precisou fazer promessa para a deusa Tirate.
A deusa Xerá também é chamada de Elat, em Tiro e Sidom. Elat é uma palavra que seria o feminino de El, tá? Então, em alguns achados arqueológicos, ela é chamada Senhora Elat, ou deusa, né? E existem vários textos que são interpretados como que reduzindo a deusa à função da fertilidade. Mas não é verdade, não vai reduzi-la. Ela é vista em sua capacidade de cuidar, como uma divindade protetora. Então, a Xerá não é uma deusa da fertilidade em Ugarit. E ela não transfere a sua lealdade de El para Baal. Né? Muitos vão dizer que mas ela é esposa de Baal e não de El. Por quê? Porque na Bíblia vai aparecer o nome dela muito junto com Baal. Mas ela vai ter características de deusa mãe, mulher ideal, esposa perfeita. Ela vai ser rainha, rainha mãe. Ela vai, o poder por trás do trono vai estar nas mãos da deusa Axerá, né? E ela a candidata mais provável de todas as deusas ugaríticas para o papel de deusa mãe, já que ela é chamada criadora ou progenitora dos deuses. Então, é importante que a gente perceba que as mulheres da elite, as rainhas, eram as estátuas vivas da deusa Xerá. Tá? Mas isso não significa que somente as mulheres da elite adoravam a Xerá. Nos textos míticos e textos culticos, vai ter muitas listas de sacrifícios, e eu quero mencionar especificamente uma coisa interessante, que está, deixa eu ver, nas listas de sacrifícios aqui, a Tirate é listada como se deve oferecer um cordeiro para Tirate, um touro para Baal e Tirate, um cordeiro para Baal e Shapash, um cordeiro para Nate, uma vaca para Shalem e um fígado de sacrifício para Tirate. Isso aqui é importante, gente, um fígado de sacrifício para Tirate. Por que o fígado? E aqui tem uma dica de uma função da deusa. Porque o que existia na época, na antiguidade, é a prática da hepatoscopia. O que é essa prática? Era o adivinho ou adivinha pegava o fígado de um animal e examinava esse fígado para fazer adivinhações. Tá? Então, isso é hepatoscopia. E se o fígado era uma oferta para a deusa Tirate, isso é um indício de que a deusa Tirate tinha a função de orientar os adivinhos, orientar as adivinhadoras. Tá? Então, em Ugarit, possivelmente, ela tinha essa função também. Mas é importante que a gente tenha em mente que a deusa Axerá, nesse início do nosso encontro, ela tem inúmeras funções. Criadora, protetora, dirige as adivinhações, né? Ela é mãe dos deuses, ela pisa o mar, o dragão, a serpente do mar, ela é rainha, né? Ela alimenta os príncipes. Então, veja, reduzir tudo isso à fertilidade é problemático. E outra questão importante, não se preocupem que no segundo e terceiro capítulo a gente vai ver muito mais da deusa Xerá, né, das funções, já dentro dos textos bíblicos e tudo mais, mas isso vai ter uma relação direta em como os pesquisadores vão olhar as sacerdotisas das deusas.